Questão do Enem 2016, uma questão sobre mudanças de fase, mudanças de estados físicos da matéria. Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro. Mas a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente. E de água, torna-se novamente terra e pedras. E deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Do ponto de vista da ciência moderna, os 4 elementos descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, gelo sólido, líquida, água líquida, gasosa, água na fase de vapor, e plasma da matéria. Plasma é considerado o 4º estado físico da matéria. As estrelas são formadas por plasma e também o próprio fogo. No fogo nós temos também o plasma. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica. Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas a uma, e aí ele quer que a gente marque o item correto. Ora, os 3 principais estados físicos da matéria são sólido, líquido, vapor. A passagem de sólido para líquido a gente denomina fusão. De líquido para gás ou vapor, vaporização. O contrário, de vapor para líquido, condensação ou liquefação, apesar de que existe diferença. Quem condensa é o vapor de água, quem sofre liquefação é um gás, diferenciando-se assim gás e vapor. Então, o vapor de água condensa. E de líquido para sólido, solidificação. Nós sabemos que a passagem direto de sólido para vapor ou de vapor para sólido, a gente chama de sublimação. Então, quando a matéria muda de fase, é um fenômeno físico e não um fenômeno químico. Um fenômeno físico não há transformação de uma substância em outra. Água sólida, água líquida, água vapor. É água ainda. O que está mudando é a organização das moléculas de água. Na fase sólida, onde elas são mais organizadas e chegam a formar hexágonos. Eu coloquei aqui algumas moléculas de água distribuídas de forma que você vê claramente a formação de um hexágono. Essas ligações que eu coloquei aqui em vermelho, entre o oxigênio de uma molécula de água e o hidrogênio de outra molécula de água, são as ligações de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio. Então, quando a água congela, ela se organiza, formando muitos desses hexágonos. E como se forma aqui um imenso espaço vazio entre as moléculas, isso explica porque a água sólida é menos densa do que a água líquida, porque aumenta o espaço entre as moléculas de água, aumenta o volume, densidade, nós sabemos que é a razão estabelecida entre a massa e o volume, considerando que a massa está constante, é uma mesma massa de água. Se o volume aumenta quando a água congela, a sua densidade diminui. Daí o fato do gelo, da água sólida, ser menos densa do que a água líquida, porque formam-se esses hexágonos e o espaço vazio entre as moléculas de água aumenta muito. Se aumenta o volume, diminui a densidade. Já na água líquida, essas moléculas não têm uma organização. Ainda existem ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio entre as moléculas de água na fase líquida, mas as moléculas estão em constante movimento. Então não há uma estrutura organizada
como existe na fase sólida. E na fase de vapor é o caos. As moléculas de água estão, considerando que é um gás ideal, e aí nem existem mais ligações intermoleculares, não existem mais pontes de hidrogênio, porque na passagem de líquido para vapor, todas essas ligações intermoleculares são rompidas, e aí, na fase de vapor, as moléculas de água estão com grande velocidade, colidindo com as paredes do recipiente, colidindo umas com as outras, também não há organização definida. Então, mudanças de fase são fenômenos físicos e não fenômenos químicos. Quando ocorre um fenômeno químico, tem que acontecer uma reação química. E aí uma substância química se transforma em outra. Por exemplo, você fazer a combustão do etanol, do álcool comum. O etanol vai reagir com oxigênio, produzindo CO2 e água. Você não vai mais ter etanol nem oxigênio. Você vai ter agora dois novos compostos, duas novas substâncias. O gás carbônico, CO2, e a água. Ok? Beleza. E, na verdade, existem três tipos de fenômenos. O físico, como, por exemplo, mudanças de fase, são exemplos, que não há transformação de uma substância em outra. O fenômeno químico, que ocorre uma reação química, transformando uma substância em outra. E o fenômeno nuclear. No fenômeno nuclear, numa reação química, os átomos continuam lá. Tanto é que quando ocorre uma reação química, a gente balanceia a reação. Porque o número de átomos dos reagentes tem que ser igual ao número de átomos dos produtos. Se tem 3 carbonos nos reagentes, tem que ter 3 carbonos nos produtos, etc. Já numa reação nuclear, que é um exemplo de um fenômeno nuclear, como por exemplo uma transmutação nuclear, um elemento químico se transforma em outro. Como aqui nessa transmutação nuclear, onde o nitrogênio está se transformando em oxigênio. Essa transmutação, o nitrogênio está sendo bombardeado por uma partícula alfa. Uma partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, por isso que a carga dela é mais 2. E aqui em cima é o número de massa. O número de massa é a soma dos prótons com os nêutrons. Como a partícula alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons, 2 mais 2, 4. O número de massa dela é 4. Então aqui eu tenho um nitrogênio de número atômico 7 e de número de massa 14, que ele foi bombardeado com uma partícula alfa. O nitrogênio se converteu em oxigênio e houve a liberação de um próton. Um próton é uma carga positiva mais 1 e o número de massa é 1, porque um próton tem um próton e não tem nenhum nêutron. 1 mais 0, 1. Uma coisa importante é que toda reação nuclear conserva a carga e conserva o número de massa. Quanto é a carga dos reagentes? 7 mais 2, 9. Quanto é a carga dos produtos? 8 mais 1, 9. Quanto é agora o número de massa? Número de massa, que é a soma dos prótons com os nêutrons. 14 mais 4, 18. Número de massa, 17 mais 1, 18. Então isso é um fenômeno que nem é químico, nem é físico. É um fenômeno nuclear. O núcleo de um elemento químico se converteu no núcleo de outro elemento químico, ok? Beleza, então essa questão vai tratar sobre isso, mais particularmente sobre mudanças de fase, que um átomo não se transforma em outro, não é uma reação nuclear. Uma substância não se transforma em outra, não é uma reação química. Então vamos analisar os itens. Item A. Troca de átomos entre as diferentes moléculas do material. Trocar átomos, quando o etanol se transforma em CO2 e água, os átomos se reorganizaram, formando novas substâncias. Houve uma troca de átomos entre os reagentes, formando substâncias novas lá nos produtos. Então o item A está falso, isso é uma reação química. Não houve troca de átomos entre as moléculas, entre os participantes. Item B, transmutação nuclear. Não houve uma transmutação nuclear nas mudanças de fase dos elementos químicos do material. Falso. Isso aí seria uma reação nuclear. Um fenômeno nuclear. Fenômenos físicos, químicos e nucleares. São os 3 tipos de fenômenos. Item C, uma redistribuição de prótons entre os diferentes átomos do material. Os prótons estão no núcleo. Se está havendo uma redistribuição de prótons entre os núcleos, seria uma transmutação nuclear, seria uma reação nuclear. Portanto, o item C também eu não marco. Item D, está havendo uma mudança na estrutura espacial, formada pelos diferentes constituintes do material. Aí está correto. Está havendo uma mudança na distribuição espacial. A água sólida tem as moléculas mais organizadas, formando esses hexágonos. Na água líquida, as moléculas estão mais desorganizadas.
mas ainda existem ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio entre elas. E na fase de vapor, as moléculas de água estão totalmente desorganizadas e, considerando que seja um gás ideal, nem existem mais ligações intermoleculares entre as suas moléculas. Portanto, considerando aí a prova amarela, o item D é o item correto. E por que o item E está falso? A mudança a alteração nas proporções dos diferentes isótopos de elementos presentes no material. Para alterar a proporção entre os isótopos, teria que um elemento químico estar se transformando em outro. Teria que ser uma reação nuclear, uma transmutação nuclear, e não uma simples mudança de fase, que é um fenômeno físico. Então, questão na prova amarela, item D de dado.